Tô aqui na minha cobertura e esse foi o resultado de hoje, R$15 mil. Eu fiz questão de ir ao banco e pegar em espécie só para vocês terem noção. Já vou te adiantar que eu não sei gravar vídeos e esse provavelmente já vai estar todo cortado. O que mais tem na internet é 7-1 programado para te enganar. Essa é a grande verdade. Gente que não tem resultado nenhum e quer vender milagres na internet. Nunca nem saíram do Brasil e moram debaixo do teto da mamãe. Eu posso ser um desses 7-1? Posso. Talvez eu até seja. Como é que vocês vão saber? Fale o seguinte, galera. Entre no meu Instagram. Europa é minha segunda casa. Vou todo ano para Grécia, Paris, Tailândia, Estados Unidos e sempre muito bem acompanhado. Meus amigos, não tenho carro, não gosto de dirigir, tenho apenas jatos e helicópteros. Meu nome é Diego Aguiar e há anos todos querem saber o que eu faço. Imploram para andar, trabalhar comigo e ter a minha vida. Eu tenho uma boa notícia. Agora você também pode. Sou amigo de famosos no mundo todo. Whindersson, Orochi, Ludmilla, Anitta, Post Malone, Taiga, Dennis DJ. Então vamos lá, vou revelar o meu segredo. Trabalho com o mercado financeiro há mais de 10 anos, já estou aposentado há mais de 5. Faz o seguinte, meu amigo, se você acha que isso tudo é uma grande mentira, sai do meu site agora, faz esse favor pra mim. É o seguinte, eu vi muito safado 7-1 vendendo cursos ridículos na internet e eu nunca vendi nenhum curso de nada. Eu ganho dinheiro do mercado e não vendendo cursos. Estou aqui hoje para mudar tudo isso. Vou te entregar conteúdo de qualidade e não vou estar ganhando nada com isso. Presta muita atenção como tudo isso vai funcionar. Meus traders fazem operações no mercado de opções. Sempre que eles forem fazer uma operação, eles vão mandar para vocês copiarem apenas clicando em um botão. Resumindo, você vai ter o resultado de um profissional mesmo sem entender nada. Eu sou multimilionário e copio todos esses sinais. E como você vai saber se isso funciona, se é verdade ou não? Muito fácil, basta comprar agora, o preço é ridículo. Como eu disse, eu não ganho nada, o dinheiro vai todo para minha equipe. E se você não gostar, não tem problema. Pede o dinheiro de volta que eu devolvo na mesma hora. Já me alonguei muito, então clica no botão agora. Caso ele esteja funcionando, significa que ainda tem vaga. Se não estiver funcionando, me manda uma mensagem no Instagram. Lembrando sempre, a prioridade são minhas amiguinhas. Te vejo no meu curso ou nas melhores festas do mundo. Com o Casão, e o Casão, coincidentemente, escreveu sobre isso, sobre o Daniel Alves, a tentativa de colocar ele no meio. Ano passado ele atuou e tudo mais, agora está como ala, parece mais à vontade. E eu queria ouvir o Casão, que o Casão deixou claro, pelo menos foi o que eu entendi, que foi uma perda de tempo colocar o Daniel Alves naquela posição ano passado. Não, na verdade, os problemas começaram naquela derrota para o Bragantino. O São Paulo perdeu o Bragantino, o Diniz brigou com o Tietê e dali começou a cair. E eu fiz vários jogos do São Paulo e o Daniel jogando muito mal no meio, o São Paulo perdendo e jogando muito mal, e o Fernando Diniz não teve peito para trocar, não teve a ideia de trocar, talvez. E o Daniel, ele foi o melhor lateral direito do mundo por muito tempo. E jogando hoje de ala e jogando de lateral, ele está demonstrando que ele continua sendo um dos melhores laterais do mundo, né? E para mim, olhando hoje o Daniel jogar, o Crespo chegou, colocou o Daniel ali de ala, fez um esquema para facilitar o Daniel para jogar. O Daniel é aquele lateral que ele era diferente, ele é diferente dos outros, é um lateral que cria jogada, lateral que arma a jogada, cruza bem, bate bem na bola, tabela, e ele está demonstrando isso em todas as partidas que ele vem jogando. Então, olhando agora o rendimento do Daniel com o Crespo, foi uma perda de tempo para o São Paulo, sim, no campeonato, continuar com o Daniel jogando no meio. No meio, eu até escrevi uma parte ali que muita gente criticou, mas eu vou falar porque é a minha opinião. No meio campo, o Daniel é um bom jogador, um jogador normal. Existem vários jogadores que são da posição que jogam melhores que o Daniel como meio campo. Agora, lá na lateral ou na ala, não tem ainda no Brasil ninguém melhor que ele, né? Ele jogando ali, eu acredito até que o Tite volte a convocá-lo, porque ele é diferente naquele canto ali. Então, eu acho que o São Paulo, o Diniz errou muito nessa parte. O Diniz fez um ótimo trabalho no São Paulo, mas nessa parte, quando o São Paulo precisou ter uma mudança radical, porque estava perdendo um jogo atrás do outro, ele continuou com o Daniel no meio-campo, jogando mal. Ele tirava o Igor Gomes, ele tirava
qualquer outro jogador ele mexia, mas não tirava o Daniel daquela posição e nem do jogo, né? Então isso atrapalhou muito o São Paulo. E o Crespo veio e talvez conversando com o Muricy pode ter tido influência nisso também. Conversar com o Muricy, conversando com a comissão técnica, e resolveram levar o Daniel para o lado que ele sempre foi o melhor, né? Não no meio, onde ele era um igual aos outros e inferior a muitos jogadores da posição, né? Agora falando também de outro jogador que estava um pouco mais apagado, assim, né? Mas não esquecido, ele estava mais, acho que a palavra é realmente apagado, assim, o Pablo. O Pablo agora se tornou artilheiro do São Paulo na temporada, marcou o 4º gol dele. Ele chegou em 2019, mas também sofreu bastante ali na primeira temporada, teve lesão grave nas costas, foi criticado pela torcida também. Teve adaptação, que foi difícil. No ano de estreia dele, por exemplo, ele jogou 30 partidas e marcou apenas 7 gols. Número baixo, de jogos e de gols. Exato. E agora ele está vivendo um momento totalmente diferente, se destacando. Eu acho que passa muito pelo que você está falando. A gente está falando de seres humanos, né? E o cara tem momentos e momentos. Importante ele foi lembrar contratado. disso, né? Porque parece que não em determinados momentos, né? Ele foi contratado por uma grana considerável, eram 7 milhões de euros na época. E não foi nem por 100% dos direitos, foi por 70 ou 80, se não me engano. E ele teve que lidar com lesões, né? Tanto em 2019 como mesmo no ano passado. E, tudo bem, é possível que ele se sinta mais confortável ou tenha um entendimento mais fácil do que são as ideias do Crespo. Mas passa por uma questão dele, também individual. Essa adaptação que você falou, o período de clube, o sarrafo mais baixo, já que ele chega com uma expectativa muito alta pelo que ele tinha produzido no Atlético Paranaense. Exato. Então ele já passou pelo viés de baixa nesse São Paulo. E agora ele lida com um outro cenário, onde ele não é tão... Não há uma expectativa tão alta. Óbvio que há a cobrança, mas ele está fazendo a curva contrária à da chegada dele no clube. E isso tem um impacto positivo também no desempenho, né? Ele se adaptou muito bem, isso é indiscutível. Mas tem que passar pela questão do quão saudável ele permanece, do acúmulo de jogos, que vai ser uma realidade, ele precisa ser preservado para que a questão física não volte a ser um assunto muito importante, né, nessa equação do Pablo no São Paulo. Clássico aí é um clássico moedor de técnicos. Casão, situação do Corinthians. O Mancini, junto com o Corinthians, perdeu para o Peñarol por 2-0 na Copa Sul-Americana, mas se tratando de jogar em casa, tem uma invencibilidade de 13 jogos contra o São Paulo, em Itaquera, e quer manter isso. E é importante tanto para esse momento do time, como também para a permanência do Mancini. Eu acho assim, o time do Corinthians não joga bem, está indo bem no Campeonato Paulista, mas na Sul-Americana é muito mal, mas mesmo no Campeonato Paulista o desempenho do time, tecnicamente, não é aquilo que a torcida espera, aquilo que talvez o time possa render. Eu acho mesmo que é uma partida decisiva para o Mancini permanecer no Corinthians, e o que o Rizek falou, ele tem razão. Vários treinadores caíram na história aí do futebol entre Corinthians e São Paulo, caíram exatamente nesse jogo. Perdia essa partida e caía. É claro que não era só por causa da partida, da derrota nesse clássico. Era porque não vinha bem, chega nesse clássico e perdia, às vezes de goleada, e era demitido, né? Então é um clássico, um jogo muito importante no caso do Mancini. Primeiro, fazer o time jogar melhor, um rendimento melhor, ter mais segurança. Segundo, vencer a partida, né? Que aí é manter também o tabu, para ele se segurar, porque eu acredito que se o Corinthians não conseguir ganhar do São Paulo e jogar mal, eu acho que o Mancini não continua no Corinthians. Essa é uma opinião minha. Eu não ouço ninguém, não tenho contato com ninguém, não tenho informação com ninguém. É por conhecer bastante o Corinthians e conhecer também o que rola no futebol, como sempre rolou. É uma situação muito delicada para o Mancini. Do outro lado, do São Paulo, se perde, o tabu continua, dá uma atrapalhada no lado da segurança, da confiança do time. Atrapalha. Toda derrota atrapalha, principalmente num campo que nunca ganhou, né? E sendo um grande rival. Então eu acho que é importante para os dois times, mas assim, o Corinthians precisa fazer muito mais coisas do que o São Paulo, na realidade. Precisa jogar bem, né? E
E mesmo empatando, precisa ter um desempenho bom, porque a torcida já está chiando, já está pedindo a saída do Mancini. Muitos jornalistas e comentaristas já falam que o Mancini deveria sair. Eu acho que eu daria ainda, se eu fosse dirigente do Corinthians, esse jogo para o Mancini. Corinthians-São Paulo. O Corinthians-São Paulo é um clássico e o time tem que voltar a jogar bem, fazer alguma coisa, mudar esse tipo de jogo muito fraco, né? É envolvido por todos os adversários. No Paulista está bem, porque é outro tipo de campeonato. Mas na Sul-Americana não está conseguindo rolar. E mesmo no Paulista não rola um futebol bom, não, mesmo vencendo as partidas. Rafa, o Casão falou, eu acho que é pontual, né? Precisa mostrar um bom futebol. Precisa realmente jogar bem, mesmo conseguindo um empate que seja com o São Paulo, porque o São Paulo vem com uma confiança incrível nesse momento. Então, esse jogo, por ser um clássico, por ser justamente diante do São Paulo, por estar vivenciando tudo isso, perder para o Peñarol, pode ser, na sua opinião, eu queria até te perguntar, a derradeira final para o Mancini? Concordo com o Casão, que foi por esse caminho. A gente sabe como as coisas funcionam, né? Eu acho que é uma grande oportunidade, pela questão do estádio, né? Pelo que é o tabu, e por ser um clássico, que pode exatamente ser o momento de virar completamente essa página e iniciar um período melhor para esse trabalho no Corinthians. A gente não tem muita essa expectativa pelo peso do desempenho, que o Casão citou. Não é só uma questão de ganhar ou perder, até porque o Corinthians tinha a melhor campanha do Paulistão por um bom período, vencendo jogos sem convencer, né? Sem ter um desempenho aceitável. O desempenho do São Paulo recente aproxima muito mais, na nossa avaliação prévia, o São Paulo de uma possível vitória, né? Reequilibrar essa balança num período muito curto, é muito complicado. Acho que passa para o Corinthians ser uma equipe que compete mais do que fez, por exemplo, no jogo contra o Peñarol. Como o São Paulo vai fatalmente mandar na posse, vai ser uma equipe que vai buscar tomar iniciativa, acho que o Corinthians pelo menos tem a oportunidade de jogar de uma maneira que é mais natural nos trabalhos do Mancini e para a característica de alguns jogadores. Ser a equipe que reage. E isso pode trazer o resultado, mas dificilmente vai modificar a interpretação do que é o desempenho até aqui na temporada. Fala, Casão. O Casão estava com o dedo ali levantado. Não, só para lembrar, com esse negócio do tabu, nunca ganhou lá na Arena, tal, tem um peso muito grande, porque o São Paulo, no campeonato passado, ele estava em primeiro lugar, com 7 pontos de diferença, e foi lá na Arena e perdeu do Corinthians de 1-0. Logo em seguida, fez uma partida maravilhosa contra o Atlético Mineiro, né? Ganhando de 3-0, se eu não me engano, no Morumbi. Foi. E aí começou o problema com o Bragantino, logo depois. Mas tinha já perdido para o Corinthians na Arena, né? Por 1-0, o Corinthians numa fase mais ou menos, o São Paulo muito bem no campeonato, Godotero 1-0. Então, esse resultado, um resultado lá negativo para qualquer um dos dois lados, para o Corinthians eu acho que o Mancini sai com a derrota ou com um empate jogando mal. Do lado do São Paulo, eu acho que uma derrota atrapalha a confiança, sabe, do time, porque novamente uma derrota para o Corinthians, não quebra, o tabu continua, a torcida chia, redes sociais e tudo mais. Então eu acho que ali tem um jogo ali que decide coisas para os dois lados, sim, coisas internas para os dois lados, né? O São Paulo está numa situação melhor. Por exemplo, se perde do Corinthians, eu acho que dá uma atrapalhada na confiança. Agora, o Corinthians se perde ou empata jogando muito mal, eu acho que sai o treinador. Agora, Casão e Rafa, a gente vai receber aqui também no telão o Rafael